Esse vídeo vai ser muito amor. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Tadihao, Oshi Lucas, eu sou brasileiro. Tadihao, eu sou Susu, eu sou chinesa. E hoje a gente vai contar pra vocês como é que a gente se conheceu. Como que um brasileiro conheceu a chinesa, ou será que a chinesa conheceu o brasileiro, enfim. E a gente vai dar algumas opções e você vai adivinhar qual é verdadeiro. Depois a gente vai deixar um card para você escolher, ok? Então vamos lá, vamos começar as opções. Onde será que a gente se conheceu? Letra A, primeira opção. Eu estava passeando na muralha da China e aí eu tava lá com um grupo de turistas e a Cici era guia de turismo lá na muralha de um outro grupo. E aí eu sem querer caí ali e acabei rolando e batendo na Cici e ela olhou pra mim e falou assim: "Vamos lá, já." Quem é você? Quem é esse louco? Só que ela me olhou e falou assim: Que gatinho. interessante, ela pensou. E aí ela falou assim: "Você pode me dar o seu WeChat pra gente conversar depois?" Para quem não sabe, o WeChat é tipo um WhatsApp chinês. Segunda opção, a Cici já está no Brasil. E a Cici foi ver o primeiro jogo de futebol na vida dela. E o Lucas estava sentado perto dela. E ele resolveu comprar um picote não. Picote ele está aqui. Foi comprar uma pipoca. E quando ele voltou, ele derrubou tudo em mim. Mas se eu olhei ela, é gatinho, né? Daí você pegou uma pipoca e falou assim: Que gostoso. Bonita e gostosa. você tem WeChat? Terceira opção, letra C. O Lucas estava aprendendo chinês em São Paulo e a Cici dava aula de chinês. Então teve uma aula que a Cici pediu para fazer dupla com o Lucas. E nesse dia o Lucas pensou: essa professora está querendo alguma coisa comigo. E no final da aula ela virou para mim e falou assim: "Você tem WeChat?" É óbvio, o WeChat tem que pagar a gente, né? Quarta opção, eu fui para Nordeste do Brasil. Nossa, praia maravilhosa. E eu gosto muito das conchas, sabe? Aquela concha. E eu tava procurando, que bom. E de repente eu achei um muito bonito. Eu ia pegar e teve uma mão também foi pegar e duas mãos pegou a mesma conchinha, muito bonitinha. E aquela pessoa era Lucas. Aí eu peguei na sua mão assim Tum, 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 tum. e falei: "Você tem WeChat?" Letra E, quinta opção. Eu estava em Macau, como vocês sabem, Macau é uma cidade lá na China onde se fala um pouco de português. Então eu estava com um amigo conversando em português num ônibus e aí tinha duas meninas sentadas ali perto. E eu falei assim pro meu amigo: "Olha, tá vendo aquelas duas meninas ali? São bem bonitinhas, né? Será que elas estão ouvindo a gente e tal?" Meio que falando como se elas não estivessem entendendo nada. Mas ela estava entendendo e ela virou pra mim e falou assim: "Eu sei falar um pouco de português, porque eu estou estudando português em Macau." Aí eu fiquei assim, vermelho de vergonha. Mas a gente se conheceu. E aí eu perguntei: "Você tem WeChat?" Tum, 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 tum. E aí, gente, agora clica o card que a gente deixou aqui. 5 opções. Escolhe qual você acha a gente se conheceu, né? Mas faz isso antes de continuar assistindo o vídeo, senão agora a gente vai falar qual é realmente a opção e vai contar a história. Clica aqui e deixa a sua opinião. O que você acha que aconteceu de verdade? Sim, pode deixar comentário também, ok? Não esquece de dar like já. E se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, tá aqui no canal pela primeira vez, não esquece de se inscrever, deixar seu like, favoritar o vídeo e mostrar pros amigos, né? Se inscreve aí pra acompanhar o canal. Então vamos lá, como de verdade, qual é a verdadeira história? Olha, a história que eu mais gosto dessas opções que a gente deu, eu acho que é a história da Muralha da China. Nossa, mas você vai machucar, né? Pensando. Pula muralha. Mas não é essa de verdade, né? De verdade, talvez muita gente já adivinhou o quê? Porque eu vim aqui pro Brasil para ser professora de chinês e o Lucas era meus primeiros alunos. Na verdade, ele não pediu meu WeChat, você pediu meu QQ. Era o MSN, eu não sei quem tem idade pra lembrar também do MSN. Tinha também o ICQ, não sei se alguém que tá assistindo lembra do SC, nem sabe o que é. Tá, todo mundo já sabe, a opção é a opção do sala de aula. Cici dava aula e o Lucas foi aluno, então Sim. a gente se conheceu na escola. Sim, isso foi em 2011. Eu acabei de chegar no Brasil e eu comecei a dar aula e um mês depois chegou um menino.
Um mês depois, só? E eu falei, nossa, quem é você? Aluno atrasado. Muito atrasado. E eu já fiquei, esse aluno deve ser difícil, hein? E aí, quando eu falei para todo mundo, falou que, então agora faz esse exercício. Então, quando tá fazendo exercício, eu fui para o Lucas e eu falei que, então, qual é o seu nome? Porque eu queria conversar mais, né? Porque você foi atrasado. Mas juro que eu não tava querendo nada naquela época. Mas você me achou gatinho? Tempo, 5 segundos. De verdade ou falso? Eu achava você muito jovem. Aquela época eu achava você tinha máximo 18 anos. Não, de verdade, você parece um estagiário. É porque eu chegava pra aula de chinês, eu ia de bicicleta, né? E chegava geralmente Suado. bem suado, com um capacete. Mas você lembra bem do primeiro dia, então, que você me viu? Sim, lembro muito bem. Eu lembro qual roupa eu estava. Eu já joguei fora. Faz tempo. Eu acho que eu não consigo lembrar do primeiro dia, mas eu lembro dos... Não lembro o primeiro dia. Isso é muito errado, né? Fala as meninas. Eu lembro bem da Cici, que ela era muito sorridente na aula, muito simpática. E eu achei isso muito legal. Então eu pensei... Ela começou a fazer uma coisa na aula que eu pensei, ela tá querendo alguma coisa comigo. Sempre tinha exercício em dupla na sala. E nossa sala tinha número ímpar de aluno. Então ela sempre formava dupla, e eu sempre ficava sozinho. Aí ela vinha e falava, você ficou sozinho? Então faz comigo. É porque como um aluno chegou um mês depois, que já perdeu um monte de aulas, o professor precisa dar mais atenção a esse aluno. Sim. Não, é que alguém me falou alguma coisa que a professora tinha achado o aluno gatinho. É? Tipo, um aluno te falou alguma coisa? Alguém me falou. Eu acho que a sua cabeça tá imaginando. Eu fui pedir o Kill da Cici. Com outra professora. E aí a gente começou a conversar Sim. no Kill. Sim. E quando essa professora me falou, eu pensei, eu senti esse aluno tá querendo alguma coisa. Quando foi a primeira vez a gente se encontrou, tipo, fora da aula, você lembra? Foi no almoço na sua casa? Foi isso mesmo, a gente descobriu que ela morava perto do meu trabalho e aí ela ia ter um almoço lá na casa dela com mais um aluno. E aí ela me convidou. O que é esse prato? É um costelinha agridoce. O que você pensou quando eu te convidei? Pensei, tá sendo simpático convidar pra comer uma comida chinesa. Foi inesquecível. Agora, conta por que foi inesquecível. Porque eu trouxe uma pimenta da China, né, naquela época. Eu tava querendo fazer alguma comida de minha terra natal que come muito pimenta. E eu não tinha nada noção de existe pessoa que não come picante. E aí eu falei que, nossa, esse pimenta é muito bom, eu tenho que usar. E aí eu usei muito. Em tudo. Tipo, eu fiz 4 pratos, eu usei em todos. Tá meio picante isso. Tem uma água aí, por favor? E aí eu falei, ixi, tem água quente. Daí eu pensei. Água fervendo. E aí a gente vai contar como a gente se conheceu até a gente ficar a primeira vez. Depois tem mais história, mas vai ficar para os próximos vídeos. A gente tá fazendo esse vídeo para comemorar 200 mil inscritos no canal. 200 mil! Uhul! Então se você já acompanha o vídeo desde o comecinho lá, antes de ter 100 mil inscritos, desde lá do comecinho do canal, obrigado, porque você é muito importante, com certeza, para ver esse momento acontecendo aqui no canal. A gente tá dividindo essa história aqui nos 200 mil, mas temos mais histórias. Então a gente vai compartilhar mais uma história que é nosso primeiro beijo agora. Não, mas porque teve muitos encontros até chegar o primeiro beijo. Então... Tá vendo como é? Tá vendo como é complicado, gente? Mas eu lembro que esses primeiros dias que a gente se conheceu, a Cici fazia uma coisa muito interessante. Como ela morava perto do meu trabalho, vira e mexe ela me mandava uma mensagem, eu aparecia lá e dizia, cheguei pra gente comer junto. A Cici chegou a me levar uma marmita de sushi. Isso a gente já fez um vídeo. Você pode clicar pra assistir. A gente contou essa história. Então teve vários encontros antes de primeiro
beijo. Como foi o primeiro beijo? Então, é assim, você lembra? Eu lembro que foi na sua casa. É a minha casa, é fácil. Ué, Como você poderia lembra a ser. história? Acho que a gente foi para um lugar, não me lembro qual lugar, e aí você me levou para casa, e aí você falou que, eu quero fazer xixi. Posso usar seu banheiro para fazer xixi? Em vez de ele foi para o banheiro do porteiro, Ué, você não me falou pra ir no banheiro do porteiro? ele foi para minha casa. E aí, depois ele faz xixi, ele fala, tô cansado, faz uma massagem ó, folgado, né? Não, mas calma aí, você tinha falado que fazia uma massagem muito boa. É, eu tinha falado. Então você meio que tinha oferecido também. Enfim, ele faz massagem. Aí depois de fazer massagem, ele falou o quê? Posso dormir aqui? É, porque a massagem deu sono. E aí eu falei, tá bom, dormir nesse quarto, eu dormi Sim, mas foi exatamente isso que eu tava pensando. Eu tava pensando, como seria bom acordar e trabalhar amanhã a pé aqui do lado. Então vi uma vantagem, não quer dizer necessariamente que eu tava pensando. Entendi. Eu tava lá dormindo e de repente uma vozinha vem e me fala assim: Ô Lucas, não tô conseguindo dormir. Você pode ler uma coisa pra mim? É isso? Sim, eu falo, ok, vamos ler um livro. E aí tava ler o livro, lê esse pra mim. E aí ele falou, vai pra lá livro. E aí você me beijou. Foi tipo, você tava pertinho de mim assim, daí eu fiz assim, ops, o livro caiu e tadã! Eu tenho memória muito melhor. Claro que eu lembro. Lembra nada. Era um livro de quê? Livro de nada, porque eu não entendi nada. Nada. Ué, Você também tava com alguma coisa na cabeça quando você falou isso? sim, eu acho que sim. Ah! O homem dormir na casa de uma menina, isso significa muita coisa. Gunanguanyu é tipo uma menina e um menino. Isso significa alguma coisa. Na China. É. Aqui poderia ser que tem uma amiga que mora perto do trabalho e ela tem um quarto sobrando. Tempo 5 segundos. É diferente. Não sei como é que vocês pensam sobre isso, pessoal. E a dia seguinte eu te perguntei, você que eu fico no Brasil, lembra? Sim, isso foi extremamente chocante. Assim, por fora eu tentei manter a calma, né? Assim, do tipo... Mas por dentro eu tava pensando... Quê? Foi interessante porque o processo da gente se conhecer, até a gente ficar e depois continuar, até toda a relação que a gente construiu, e acho que até hoje, é um processo de conhecer e respeitar muito a cultura do outro também, né? A Ceci nasceu e cresceu na China, mais de 20 anos, e eu aqui no Brasil. Então, quem está assistindo aí vídeo e tem uma relação séria meu internacional, deve entender perfeitamente. Deixa comentário com a gente, ok? Você é brasileira ou brasileiro e tem uma relação com alguém que não é brasileiro? A gente quer saber, a gente quer que você compartilhe isso com a gente. A gente adora ler esse tipo de história, né? Sim. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar like, se inscrever no nosso canal e deixar sugestão ou que você quer saber mais sobre nós, um casal chinês brasileiro, né? A gente pode fazer mais vídeos sobre a nossa vida mais pessoal, né? É, quando a gente fizer, quantos mil inscritos? 300. 300? Qual vai ser o vídeo especial de 300 mil inscritos? Não sei. Eu quero você me diz. Vamos ouvir os inscritos. Sim. Então, até a próxima. 再见